Olá, tudo bem? Então agora a gente vai implementar o nosso User Repository, tá? O que vem a ser um repository em relação ao Doctrine, né? Geralmente, quando você precisa ter alguns selects, vamos dizer assim, de forma mais customizada, um pouco além do que só a entidade por si só oferece, você tem o auxílio do repository, tá? Então, geralmente, você utiliza ele para isso, de fato, para criar selects um pouco mais incrementados, entre outras funcionalidades, tá? Então, a gente vai criar esse user repository para nos auxiliar na questão do login, tá? Então, basicamente, a gente já tem um repository aqui, né? Tá? Primeiramente, a gente vai estender esse cara de um carinha chamado Entity Repository, tá certo? Com isso, a gente vai ter acesso a diversos métodos que vão nos auxiliar nessa questão. E a gente vai implementar também aqui um carinha chamado de User Provider Interface, tá? Eu já vou aqui implementar os métodos que ele me pede, tá? Que são esses três aqui, tá certo? E, por enquanto, é isso que a gente precisa, tá? Então, a gente vai aqui, primeiramente, implementar o nosso Load User by Username, que nesse caso vai ser como o nosso usuário vai ser carregado, tá? Então, eu vou chegar aqui, criar essa variável User, eu vou chamar um carinha chamado de Find One by E-mail, tá? Quando eu faço Find One by E-mail, tá? O Doctrine ele automaticamente entende que esse e-mail aqui é uma condição do where, tá? Aí basta que eu passe aqui o nosso username, que no caso ele vai trazer lá para a gente o nosso e-mail, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte, se não vier nem o usuário, eu vou retornar esse carinha aqui, né? Então, na verdade, vai uma exception, né? Então é um throw new username not found exception, tá certo? E eu vou colocar aqui, vou usar um sprintf, tá? Então, o usuário não existe, né? Vou passar aqui o username aqui pra gente, tá? Então, basicamente é isso que eu preciso aqui. E eu simplesmente preciso retornar um user, tá? Que ele espera de fato um carinha do tipo user interface e a gente pode retornar esse cara diretamente aqui, tá? Desse refresh user, eu vou copiar aqui um código que eu tenho, mas também não é tão complicado. Ele simplesmente vai recarregar o usuário em algum momento da nossa sessão, tá? Eu vou implementar aqui esse cara, que é o nosso usuário, tá certo? E a gente retorna o nosso método load user by username, tá? E esse suporte class também é bem tranquilo, tá? Ele vai simplesmente verificar se a classe passada, né, é um carinha do tipo user, tá certo? Então, basicamente, pessoal, é isso que eu preciso aqui, tá? No nosso user repository, tá certo? É bem simples, ele vai nos auxiliar nessas questões aí do login, de carregar o usuário, de atualizar o usuário na sessão, e também tem essa questão de verificar se a classe que está sendo trabalhada ela é de fato um carinha do tipo user e, consequentemente, do tipo user interface, tá? Então, por enquanto, a nosso user repository é isso que a gente precisa. Na próxima aula, a gente vai começar a configurar o nosso Security Service Provider, tá bom? Então, até lá.